Glória a Deus. Boa noite a todos. Que Deus os abençoe. Mais uma vez, juntos para a nossa série Eu Já Comi. Essa série Eu Já Comi nasceu a partir do momento onde, meditando nas Escrituras, fui observando como as sementes daquilo que Eva comeu e deu a Adão para comer, o qual tornou-se a queda da humanidade. Tais sementes continuam ainda por ser removidas naquilo que é a depravação da humanidade. Olhando para a série Eu Já Comi, nós conseguimos descobrir e expor várias inverdades, mesmo dentro do ciclo evangélico, onde nós ainda sustentamos ideias de que o pecado de Adão e Eva tenha sido sexual, quando na realidade a lei veio por depois, ou seja, eles não eram casados. A maior parte das pessoas, ao olhar para as escrituras, ao ouvir mensagens, tem a tendência de usar a informação, a consciência sobre a lei, ao invés de entender qual seja a vontade de Deus segundo a graça, pois a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus Cristo. Quanto à lei, esta veio por meio de Moisés. A lei, por sua vez, no tempo de Moisés, é muito mais distante do Éden do que propriamente a graça é. Ou seja, no Éden, que significa prazer, significa descanso no Senhor, era a graça que dominava, não era a lei. A lei foi dada para como um tutor, para manter e instruir o povo, até que viesse ou se chegasse o tempo da herança. E o livro de Gálatas nos faz entender que éramos meninos quando éramos carnais, sendo que o tutor a quem o herdeiro é entregue até que ele esteja pronto, até que se manifeste o momento dessa herança ser tomada. E a herança só é válida na morte do testador. Sendo assim, profético aquilo que aconteceu quando o Senhor removeu as folhas da figueira e colocou as vestes do cordeiro. Temas esses que nós abordamos nos episódios passados. Foi profeticamente declarado que havia um momento no qual o Redentor se levantaria e justificaria no seu próprio sacrifício a humanidade. Precisamos também de compreender que nesta série de mensagens, nós não descobrimos ou expusemos as inverdades. Nós queremos também trazer aquilo que são as verdades fundamentais da fé cristã. O Senhor, teu Deus, Ele é bom, é passivo e tardio em irar-se. E a palavra de Deus diz que sobre a sua bondade e a sua severidade é onde nós descobrimos a raiz ou a semente do arrependimento. João Batista, a quem muitos têm como um homem irado, frustrado, era na realidade a manifestação da misericórdia de Deus. Ele disse: arrependei-vos e deram frutos dignos de arrependimento. Porque já no tempo de João Batista, muitos olhavam para a mensagem como uma forma de escaparem da ira vindoura. Nos dias de hoje, parece que essa mesma atitude prevalece no nosso meio. A fé de muitos é que eles não irão para o inferno, quando na realidade a fé vem do ouvir e ouvir o que o Espírito Santo diz à Igreja. E o Espírito Santo foi unicamente comissionado para falar de Jesus. Ou seja, não é possível ter fé baseado na esperança de não ir para o inferno, pois a fé vem ou resulta do Espírito Santo nos revelar a pessoa de Jesus. Quanto mais eu conhecer do inferno, mais medo eu tenho
mais na lei eu estou. Quanto mais eu conheço da graça, mais a verdade me liberta, mais eu quero ser a imagem de Jesus, que é a exata e expressa imagem de Deus. Logo, as promessas são essas. Temos em Cristo a promessa de ser participantes da natureza divina e não viver uma vida dedicada a fugir da ira vindoura. Não vivemos mais dedicados a fugir da ira vindoura por termos a certeza de que estamos nele, fomos por ele comprados, temos vestes de um cordeiro, não mais vestes de figueira. Aonde estás tu? Foi a pergunta que Deus fez a Adão. Cobrimos também nessa série. Porém, hoje nós estamos em Cristo. Então, todos os episódios até aqui foram desenhados exatamente neste âmbito, de uma pergunta e do entendimento do que Adão e Eva comeram, para aquilo que Jeremias achou, dizendo, achando tuas palavras, logo as comi. Adão e Eva comeram debaixo da desobediência, e o que aconteceu com eles foi a depravação da humanidade. E nascemos todos destituídos da glória de Deus. E, infelizmente, ainda há muitas inverdades a serem arrancadas, porque quando Deus fez Adão e Eva, a imagem e semelhança de Deus, nós ainda carregamos a ideia, a noção, que o homem pecador é a imagem e semelhança de Deus. Porém, isso anula a graça e a verdade em Cristo, que nos é requisitado nascer de novo. Ou seja, quando nós esprememos uma esponja, o que sai dela é o que está nela. Quando você espreme o homem debaixo do pecado, os seus atos de justiça são trapos imundos. E agora a pergunta que você deve fazer é se essa imundícia é semelhança e imagem de Deus. É lógico que o homem depois de Adão foi gerado caído, destituído da imagem e da semelhança de Deus. E então nós olhamos lá à frente, Jesus. Hebreus nos mostra sendo a expressa imagem de Deus, que pela graça e a verdade, ele veio para que todos que nele crescem tivessem a vida eterna. Não é a ideia de viver para sempre, fugindo do inferno, mas é o conhecimento de Deus por meio daquele que nós vimos, o único que desceu do Pai, para que ele fosse o primeiro de muitos irmãos. E hoje nós somos aí feitos como novas criaturas, à imagem não de Adão, mas do Filho. Aquele que agradou o Pai, aquele em quem o Pai se comprazia, e tudo o que Jesus é, eu venho hoje descobrindo que é tudo o que eu sou. Eu não tinha como não te dar também a ti a comer aquilo que eu já comi. No passado, Eva deu ao seu marido exatamente aquilo que ela conversou com o diabo. Hoje, a igreja, que é a noiva de Cristo, tem esse chamado redentor de comer as palavras que nós recebemos e dar a comer as mesmas palavras, a mesma revelação da graça que nos empodera e da verdade que nos liberta. Só que o grande problema e a grande verdade continua a ser também do Velho Testamento, no Éden, que não havia ainda um homem na presença de Deus. As sementes lá estavam, mas faltava um homem para cuidar do jardim. Mas hoje, eu acredito que o Senhor, em Cristo, te achou e chama-te para que tu possas ser o depósito da sua justiça. E então ele faça chover sobre nós a manifestação da sua bondade de formas abundantes para que muitos mais possam chegar ao conhecimento de Jesus Cristo. No nome de Jesus.
Por isso, hoje eu trago a segunda parte dessa nossa nova série, Eu Já Comi. Já não mais a parte que Adão e Eva comeram, mas a parte que Jesus nos deu a comer. Glória a Deus. Acompanhe-me nos momentos que nós temos a seguir sobre essa nova série, no nome de Jesus. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai os povos. Assim é, na realidade, a nossa grande referência, Cristo Jesus. Amém? A nossa grande referência. Uma das coisas que tenho estado a falar e a meditar muito interessantemente é que os homens tentando dominar e controlar todas as coisas por causa da ausência da fé em Deus, o homem começou a ter a necessidade de controle. Ou seja, Adão foi criado para dominar, mas ele dominava na presciência do Espírito Santo. Ou seja, quando o Senhor trouxe os animais para o homem ver e o que ele iria dizer, havia uma cooperação entre Deus e o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E então, o Espírito Santo criou o homem, soprou sobre aquele que se tornou um ser vivo. E de repente, nós vemos a cooperação de Deus com o homem que ele criou. Número um, foi Deus que disse. Deus executou a sua palavra. E agora nós, neste caso em Adão, somos simplesmente chamados a responder à ação do Espírito Santo. Logo, nenhuma relação com Deus é de iniciativa de um homem, mas simplesmente um convite ao qual nós respondemos. E isso é chamado fé, não crenças. Então nós depois reparamos que Deus traz os homens, e a Bíblia claramente diz, para ver o que Adão iria dizer. Então agora eu tenho na minha mente uma imagem muito interessante e criativa, no sentido de que Deus trouxe aos homens para eles verem, para que Deus observasse Adão. Porque em Gênesis capítulo 1, verso 26 está escrito, façamos. É uma conversa no plural. Aonde nós sabemos que no conselho divino tem o Pai, o Filho e o Espírito, aonde foi então o Pai a dizer façamos, e ele falou, e pela palavra que ele falou, ele criou, e a Bíblia claramente diz que o Espírito então trouxe a vida sobre o homem. Mas, depois deste conselho, Deus ter criado o homem, agora nós vemos que Deus veio ver o que Adão iria dizer. Então, aquilo que Adão disse, o Senhor aprovou. E acho muito interessante nessa noite você entender isso, porque em todas as áreas da tua vida você precisa de compreender o porquê que há coisas que não são aprovadas, porque que há coisas que nós esperamos. É isso que a Bíblia diz no livro de Ageu, esperastes o muito e o muito veio a ser pouco. Mas a resposta também lá está. A Bíblia diz que eu, Deus, o desfiz. Nós temos uma noção de que muitas coisas são impedidas por causa do diabo. E aquilo que me traz como pensamento central nessa mensagem aqui. Quando o homem não domina na presença de Deus, ele tenta compreender as coisas quase como adivinhando. Porque em Adão, na presença de Deus, a cooperação com o Espírito Santo, que é fantástico. O Espírito Santo dá ordens, a Bíblia claramente diz em Salmos que ele dá ordem aos seus anjos para cumprirem a palavra. Então era necessário que Deus ouvisse o que Adão iria dizer daquilo. E então, como quem diz, vocês ouviram Adão. Porque Deus governa sobre os céus, mas não governava sobre a terra.
por deliberada vontade, o Senhor, voluntariamente o Senhor deliberou que o homem governasse sobre a face da terra. Por isso, no livro de Mateus 28, mais à frente, Jesus disse: toda a autoridade me foi entregue. Qual era a autoridade que ele não tinha? Aquela que Adão perdeu. Ele veio, resgatou e restaurou para si mesmo. Noutras palavras, a tua vida é dele. O homem nasce, mas depois o homem volta para Deus. Nunca se esqueça disso. A fé, a vida, as promessas, tudo é iniciativa de Deus. Nós somos simplesmente convidados a fazer parte desse grande quadro, convidados a fazer parte dessa história. E quanto mais cedo te aquietas para compreender, mais cedo terás prazer em viver a vida, não na autojustiça, mas na justiça que vem, baseada em ouvir aquilo que o Espírito Santo diz sobre Jesus. É necessário que você entenda isso. Amém e amém. A cooperação com o Espírito Santo é algo que me chama a atenção no livro de Marcos. Quando a Bíblia diz assim que o Espírito cooperava com a igreja, eu disse, oh Deus, Senhor, como é que o Espírito cooperava com a igreja? Será que ele traduziram mal? Será que eles escreveram mal porque tu és o Senhor e és tu que cooperas conosco? Não seríamos nós a cooperarmos com o teu Espírito? Porém, Deus quis que Adão governasse na sua presença. Deus estava lá para auxiliar Adão para governo. E Jesus disse: importa que eu vá para que eu possa enviar o Espírito Santo. E ele vos conduzirá em toda a verdade. Logo, quando ele disse: farei de vós pescadores, como falamos no episódio passado, nós somos os pescadores, ele deu a palavra e nós temos que agir em função dessa palavra. Talvez o nosso problema, talvez a tua frustração, é trocares ou inverteres a ordem. E a ordem invertida foi o que aconteceu no Jardim do Éden. O Senhor cooperava com o homem quando o Senhor iniciou e depois mostrou ao homem e disse: o que dizes disso? Entendemos que Adão estava na presença de Deus. Então aquilo que ele falou não foi de si mesmo, mas inspirado por Deus. Então Adão tinha habilidade de compreender a mente de Cristo. Adão tinha habilidade de não ter sentimentos ou imaginações contrárias ao que estava escrito. Entendendo na nossa comunhão com Deus como coopera isso, como isso opera, é muito fácil entender essas escrituras. É muito fácil porque a palavra de Deus diz claramente que Deus ouviu o clamor do povo e Deus enviou a palavra. E é essa palavra que os homens creram, essa palavra os salvou, essa palavra os curou, essa palavra os libertou. A cooperação com o Espírito Santo é algo, como eu disse, fantástico, porque é um ato relacional. Os homens clamaram e Deus ouviu dos céus o clamor que era feito no Egito. Deus desceu, mas Deus não pôde agir. Há coisas que nós ouvimos e ouvimos pessoas dizerem: se Deus é bom, se Deus existe, por que ele não faz? E Jesus disse: o meu pai até hoje trabalha. Porém, ele, quando estava a trabalhar, ele perguntou a um homem: quem irá por nós? Quando ele encontrou Moisés, o Senhor disse a Moisés: eu desci para te enviar. Em primeiro lugar, Deus ouviu o clamor. Ele conhecia. Depois ele desceu e falou com Moisés e disse: Moisés, eu me revelo a ti para que tu agora possas ser um homem enviado como alguém que veio da parte de Deus. Isso no hebraico é chamado Ish Elohim, ou seja, homem de Deus. Agora você precisa de entender e renovar a tua mente que homem de Deus não significa um homem que vá à igreja, um homem que é cristão. Não. Ish Elohim é um homem a quem o Senhor se revelou e a quem ele enviou. Uma das características da eleição apostólica no Novo Testamento. Tivemos os 12 apóstolos e agora Paulo, a quem Jesus apareceu.
e a quem Jesus enviou. Isso é muito interessante, ele é muito crítico, porque muitos de nós temos começado a fazer coisas sem Deus ter falado conosco. E nessa noite eu quero que você renove a tua mente, cure a tua alma de feridas causadas por você ir sem Deus ter iniciado. Muitas das tuas feridas é fruto de não ter sido Deus o iniciador, o autor. A palavra diz em Hebreus que Deus é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem origina a fé em nós. É Ele quem começa, é Ele quem semeia e Ele também é que cumpre esta promessa. Olhando rapidamente para a história do jovem José, em sonhos o Senhor lhe mostrou em visões que ele seria exaltado, mas estava ele pronto. E de repente ninguém compreendia. Como assim? José, tu vais estar exaltado entre nós, nós abaixo de ti. Oh José, há coisas que podem ser verdade fora do seu tempo, são nulas. E não se esqueça nunca de compreender tempos e a vontade de Deus. Assim eram os filhos de Isacar que sabiam e compreendiam o que Israel devia fazer de acordo com os tempos e as épocas. De repente, esse menino, que ele era menino, José, o Espírito Santo leva ele por uma jornada que ninguém compreenderia. Se Deus é bom, por que é que Deus está a permitir isso? Se Deus existe, por que é que isso está a acontecer? Se Deus é poderoso, por que é que Ele permitiu? Mais tarde, nós entendemos que José, em maturidade, disse: o que vocês intentaram para o mal, Deus intentou para o bem. Porém, esse período do a promessa e o cumprimento da promessa, a qual muitas das vezes os homens na igreja se referem como o deserto. Este período é um período de incógnitas onde a tua fé é provada, onde o teu caráter é formado, onde o Senhor vem lidar com coisas que podem te destruir na presença da unção. Davi só entendeu isso mais tarde, depois da morte de Uzá. Se Davi tivesse consultado o Senhor, ele entenderia que não era tempo dele fazer o desejo do coração dele. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Lembra-se daquilo que eu ensinei? O pecado de Eva não era porque ela quis ser maligna. Davi, como Eva, queria ser como Deus, queria fazer as coisas de Deus. O que aconteceu com Davi? Davi levou consigo um jovem zeloso, sem preparação. Vezes sem conta nós encontramos isso nas Escrituras. Que até nas coisas de Deus, você pode morrer se você não estiver preparado. E aí muitos questionam, mas se Deus é, por que é que isso aconteceu? Porque nós precisamos de nos lembrar. O Senhor Jesus nasce logo no início da sua vida na Terra. Há uma purga incrível, matando todas as crianças. E Deus leva, em sonhos e visões, José a esconder Jesus no Egito. Jesus volta e nós vemos Jesus aos 12, 14 anos de idade. E voltamos a ouvir falar de Jesus aos 29, quase 30 anos, quando ele entra no ministério. Amém? Por que tanta demora? Mas eu te pergunto a ti, por que tanta precipitação? Se a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Muitos pedem que Deus ajude, que Deus confirme, que Deus resolva o que eles próprios iniciaram. E uma das coisas que se bem conhece o Deus é que ele é também um fogo consumidor. Que ele tem de desfazer. Quando você pede ajuda, Senhor, livra-me disso. Então ele vai livrar, destruindo aquilo que você se colocou. Se nós repararmos bem, como é que Deus livrou Israel do Egito? Ele destruiu o Egito. Quando nós pedimos, Deus, tira-nos desta situação. Se você reparar bem, o que o Senhor tem que fazer, Ele resgata-te da situação e muitas das vezes para resgatar-te de tal situação, não é conforme você pensa que Deus vai fazer tudo bom. Não. Deus vela para cumprir a sua palavra. Que nessa mensagem você não se esqueça de que o mais importante
é cooperar com o Espírito Santo. À medida que a palavra que Ele nos enviar, nós retemos-la, meditamos nela, até que se acenda um fogo no nosso coração. Da promessa ao cumprimento da promessa é um período que Deus está a consumir, porque Ele é um fogo consumidor. Ele quer consumir tudo aquilo que está no teu coração, sejam espinhos, cuidados da vida, enganos das riquezas, tudo aquilo que te desqualifica, tudo aquilo que consome ou que sufoca a palavra de Deus. Então, da promessa ao cumprimento da promessa, Deus está a trabalhar em ti. Disseram eles, vamos ver o que será dos seus sonhos. Em Neemias eles perguntaram, pode? Se calhar acham que vocês podem começar a fazer isso. E então vieram os escarnecedores. O outro disse, e está escrito, não te rias, ó minha inimiga. Ainda que cortada, ao cheiro das águas brotará. Então nós precisamos de entender que na arte da precipitação tem arte demoníaca. Toda precipitação é Satanás a incitar-te. É Satanás a mover-se para te levar a não atentares para o que Elias fez. Então Elias chamou Acabe e disse, aparelha o teu carro e sobe, porque eu vi a nuvem como sinal de chuva. Mas por que Elias não correu com ele? A nós nos é dado a conhecer os princípios, as chaves, os mistérios do reino dos céus. Aos outros lhes foi falado em parábolas. É tão importante ler a Bíblia. É tão satisfatório ler a Bíblia. E cada versículo que você vê na Bíblia, você diz, ai meu Deus, isso foi o que Jesus disse. E está escrito ao mesmo tempo no Velho Testamento. Muitos não preparados ensinaram que nós não precisamos do Velho Testamento. Se você não tiver o Velho Testamento, como você saberá que aquilo que Jesus disse é o cumprimento de uma profecia? Por isso é que disseram que covil de ladrões eram os pastores que falavam dos dízimos que Deus ordenou. Porque eles ignoraram Jeremias que falava do povo quebrar a lei e depois vir na igreja esconder-se, como nunca ouviu, de ladrões. Queridos amigos, nessa noite eu quero renovar a tua mente dentro daquilo que foi a mensagem que nós tivemos na primeira fase desta série, Eu Já Comi, para agora estarmos focados naquilo que é a segunda parte no sentido de receber a palavra. Porque o Espírito Santo foi disponibilizado a nós para esse mesmo fim. Lembra-se da cooperação de Adão com Deus? O Senhor trouxe os animais. E como é que Deus trouxe a baleia? Que depende da água. Lógico que Deus não trouxe e Adão não viu uma parada a perfilar à frente dele, de como um exército passa em frente do comandante em chefe. Adão era o comandante em chefe na terra, mas Adão era o homem no espírito. Então, quando nós ouvimos e veio a minha palavra, a palavra vem em visões. E nós vemos como é que as coisas no espírito operam. Lembre-se que Paulo, no meio de uma embarcação, foi perguntado a quem pertence esse cinto. Assim eu vejo como este cinto nas mãos, eu vejo um homem a ser amarrado. E o dono desse cinto assim sucederá com ele. O dono era Paulo, Ágabo, o profeta, teve uma visão. A cooperação no espírito, por isso é que você deve manter uma vida de oração. Não por medo do diabo te atacar, mas é para que você não perca a visão do Senhor. Você não perca o que o Senhor está a falar contigo. Os pássaros, quando eles começam a cantarolar na manhã, não é para te acordar a ti, da tua casa, como você pensa, ai, que vida maravilhosa, meu sonho é ter um periquito. Se você tiver um periquito no teu ouvido, certamente você não vai ficar tão confortável ao acordar. Amém? Até a Bíblia diz em Provérbios, procura maldição aquele que acorda o amigo dele com gritaria. Amém? Cuidado com isso. Mas o periquito, lá o pássaro, ele começa a cantarolar, despertando as plantas, anunciando às plantas, o sol está a subir. E realmente, pela frequência da música dos pássaros, as plantas, as flores começam a abrir, expondo-se a si mesmas ao sol para poderem captar toda a energia que vem do sol e transformarem em clorofila, transformarem aquilo
nem é naquilo que produz a cor deles, aquilo que alimenta elas e que lhes dá o vigor. O teu Deus é sábio. Assim, essa mensagem é despertar o teu entendimento para quando a palavra vier a ti, você não a despreze. Que você se alimente dela, como Jeremias disse, achando as tuas palavras, logo, prontamente as comi. E na cooperação com o Espírito Santo, Eva deu voz, não ao Espírito Santo, mas ela interpretou o que a serpente disse. E assim sendo, nós entendemos, infelizmente, até ali foi a história. Mas graças ao Senhor, que nós temos agora a palavra que nos liberta e nos capacita para podermos fazer como Jesus fez. Por isso que eu te disse, quão maravilhoso é a Bíblia. Por exemplo, eu olhava para as Escrituras hoje e diz aqui, isso é muito interessante. Amém? Isso é muito interessante. Diz aqui rapidamente, Salmos 118, verso 20, esta é a porta do Senhor. Repara, aqui diz, esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Mas eu parei e disse, mas Senhor, nos evangelhos tu disseste, eu sou a porta. Se você não entende esse versículo 20, que pela qual os justos entrarão, a porta pela qual os justos entrarão, você não vai compreender quando Jesus disse, eu sou a porta. Então, o Novo Testamento é simplesmente a abertura dos nossos olhos para compreender os enigmas, se quiseres, do Velho Testamento. Porque quando Jesus começa a falar, se você analisar, ele vai sempre, como ouvistes dizer. Uma das palavras que nós ouvimos dizer, ele disse, dente, olho por olho, dente por dente, correto? Então, quando eu entendo o que Jesus disse, ouvistes dizer olho por olho, dente por dente, onde é que você leu isso? No Velho Testamento. Logo, no Novo Testamento, o olho por dente, o olho por olho, dente por dente, aonde se encaixa? Aí está. Quando você tira os olhos do Velho Testamento, você não compreende a profundidade do Novo. Noutras palavras, na cruz foi olho por olho, dente por dente. Caim matou Abel. Aquele sangue tem que ser vingado. O sangue tem que ser vingado. A terra esperou receber o sangue de Caim. O Senhor disse: ninguém toque em Caim. E a terra clamava, o sangue de Abel clamava, até que o sangue de Caim fosse também derramado. Imagine dois reinos. E essa é a luta. Em que uma família mata o outro. E agora, para haver a restituição da paz, nós aceitamos a paz. Nós aceitamos o perdão. Se vocês entregarem também o vosso filho, e nós matemo-lo, e assim apaziguemos as nossas dores. Nem vocês têm o filho, nem nós temos o filho. Olho por olho, dente por dente. Mas você tem que entender, a cruz foi aonde o sangue de Jesus foi derramado e aonde a terra bebeu agora o sangue, mas não de Caim, o sangue do justo. Aleluia. Um mais justo que Abel. Noutras palavras, a cruz não foi um ato romântico. Foi a vingança. Foi a punição dos pecadores, só que recaiu sobre o justo. E diz aqui, Salmos 118, esta é a porta do Senhor, pela qual entrarão os justos. Numa parábola, Jesus disse que na grande boda no reino dos céus apareceu um homem sem vestes nupciais e o rei o chamou e perguntou: amigo, como entrastes aqui? Você entra pela porta. Depois lhe pergunta: sem vestes nupciais? Porque todo aquele que entra pela porta, ele é revestido da palavra. E a Bíblia diz em Apocalipse
que os linhos finos são as vestes de justiça dos santos. Então Jesus, ele é a porta que me justifica, é a porta que me reveste da justiça dele. Ele dá-me acesso. Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. E nisso tudo aqui eu estou a falar de forma superficial, atentando, porque o Senhor está conosco e uau, uau, eu na semana passada tive uma grande convicção no meu espírito. Talvez essa convicção não faça muito sentido para ti e possa te parecer falsa humildade. Mas eu me levantei da minha cama com um sentimento no meu coração de quão ignorante das Escrituras eu sou. Uau! Eu não digo isso debaixo de falsa humildade, mas talvez de convicção e de um desejo ou de um espanto de cada vez que eu olho para Jesus e vejo níveis que eu outrora não tinha visto e observar que muitas das vezes sentimos que já tenhamos alcançado. Por essa razão, Paulo disse: eu prossigo para o alvo, não que eu já tenha alcançado. Honramos o que já alcançamos, mas o que alcançamos serve para entrarmos na presença dele e buscarmos mais. E descobrirmos que essa porta é infinita. Descobrirmos que não serão só os justos que nós conhecemos. Por isso, eles disseram, mestre, repreende porque ele não anda conosco. E Jesus disse, quem não é comigo é contra. Quem não ajunta, espalha. Noutras palavras, muitos de nós compreendemos uma ideia muito denominacional, talvez, em que a gente consiga somente entender, e talvez daí guerras possam surgir no meio dos cristãos, e essas guerras podem sugerir que a revelação que tu tens eu não possa usufruir dela, que da tua comunhão com Deus eu não possa beber dela, e assim também crescer, porque talvez Deus só se mova por meio de mim. Talvez Deus só se mova por meio da minha organização, da minha denominação. E talvez seja a ideia que Adão e Eva tiveram, que sem eles Deus não poderia continuar a fazer. Mas Deus enviou seu filho, a quem ele disse, de quem ele disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Sempre haverá alguém que Deus há de levantar. Foi a promessa que ele fez a Davi. E enquanto nós não entendermos tempos e épocas e assumirmos que somos nós e acerca de nós, talvez a gente esteja como Moisés a atrasar mais 40 anos de uma geração. Porque a gente não compreendeu o que o Espírito de Deus falava conosco. Graças a Deus por José, que disse: o que vocês intentaram para o mal foi o momento em que Deus lapidou o meu coração, lapidou o meu caráter, arrancou de mim as meninices, os espinhos da incredulidade que sufocavam a palavra da fé. Foi isso que fez de mim um homem, porque eu não me ofendi. Nessa noite eu quero te convidar a refletir exatamente nessas mesmas características. Ainda és um homem ou uma mulher suscetível à ofensa? Porque o que te ofende é aquilo que tu honras. O que ofende muitas pessoas são os valores que tu tens, as crenças que tu carregas. Porque em dado momento nós confundimos fé com crença. As crenças são baseadas nas expectativas. As crenças são baseadas nos medos e na ideia de que Eva com os olhos viu, se comer, serei. Então, em função do meu medo, se eu tiver isso, eu estarei bem. Então, essa é a raiz da crença que depois produz ídolos. E ídolos que atraem demônios. A raiz da crença não é a palavra de Deus.
Ezequiel, sentado no dia a dia dele, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, coloca-te de pé e eu falarei contigo. Mas nós não vemos Ezequiel apto para se colocar na presença de Deus, de pé. Nós não vemos Ezequiel a esforçar-se para colocar-se de pé. Muitos de nós hoje ouvimos e entendemos um pouco mais da Bíblia. E nós ouvimos falar sobre o esforço humano, a dedicação humana. Vai, declara, vai, confessa. Se você confessar e declarar o que o Senhor não te disse, é barulho. É em vão. Essa é a razão pela qual muitos dizem: Eu também estive na igreja, fiz e não deu certo. Por quê? Ao invés de nós entendermos essa era é a confirmação de que Deus não está a falar com ele, que Deus não era Deus nele, nós já acabamos por difamar o Senhor. E nessa noite eu trago esse tema para que você entenda. Fé vem de ouvir o Espírito de Deus. A minha cooperação com o Espírito de Deus é ouvir e agir no que eu ouvi. A cooperação do Espírito de Deus, ele nos fala e ele produz fé em nós e ele cumpre essa mesma esperança em nós. Logo, fé é originado, a raiz é no Espírito de Deus. Por isso é que ele é chamado em Coríntios o Espírito de fé. A maioria das pessoas que se dedica e que demonstra muita característica espiritual ou religiosa, se quiseres, é participante da iniciativa dele e não da iniciativa do Senhor. Por que é que eu não questiono o amor de Deus? Eu nunca tinha ouvido falar de amor. Eu nunca aprendi que eu tinha que fazer X e Y para o Deus me amar. Eu ouvi. Deus amou Mauro de tal forma que enviou Jesus para que o Mauro tivesse a vida eterna pela fé e o Mauro não perecesse por falta de conhecimento. Agora, eu me dediquei a buscar o Senhor para me fazer compreender essa palavra que Ele me deu. Abre os meus olhos, Senhor. Como entenderei se ninguém me ensinar? E Deus abriu o meu entendimento para compreender as Escrituras. Então, Deus iniciou em mim uma relação pessoal. Não fui eu. Se Deus se esconder, onde você poderá lhe achar? Por isso que os homens acharam-no no rio e fizeram do jacaré um deus. Outros acharam-no nas águas e fizeram da sereia um deus, uma crença, baseada no medo. Os deuses estão irados. Lembra-se? Lembra que em Atos, aqueles que foram adorar as águas no meio da tempestade, porque os deuses estavam irados, viram Paulo e o navio a perder-se, mas os homens, e de repente vem agora Paulo no fogo e a víbora lhe pica, então eles disseram: está a ver? Nós somos de Deus, nós entendemos divindade, nós entendemos a espiritualidade. Bem que nós dissemos que aquele navio ali era produto da ira dos deuses, por isso trouxemos o boi e as grinaldas para sacrificar aos deuses das águas para que se aquietasse. Mas eles estavam em terra porque é que eles tinham medo da tempestade. O homem carnal, destituído da glória de Deus, ficou privado da cooperação com o Espírito Santo. Logo, vive debaixo de medo. E o medo exige que você controle. O medo faz com que você se torne autoritário. Porém, a autoridade vem do que o Senhor disse: façamos o homem e domine ele. Adão acordou envolto em autoridade. Imagine amanhã você acordar cheio do Espírito, em autoridade. Não acordar debaixo de medo, temos que ir ali, temos que fazer aquilo para dominar em função do medo. Por isso muitos dominam os outros. Esposas com medo tentam dominar os seus maridos. Lembra que Deus disse, na primeira parte do que eu já comi, que o desejo da esposa seria dominar sobre o seu marido. Então, quando é que eu perco o autoritarismo? Quando é que eu perco a necessidade de controlar? Quando eu descanso no Senhor. Quando eu coopero com o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é o autor. É Ele que está a falar comigo. Eu não sabia sequer.
eu não tinha noção sequer. Como eu disse, eu não sabia o que era amor, eu nunca ouvi falar do amor. Paulo diz, amamos porque ele primeiro nos amou. Eu não posso chegar aqui e pretender à tua frente que eu não sabia. Eu também fui amado sem saber o que é amor. E eu comecei a entender à medida que eu fui da promessa ao cumprimento da promessa, lembra? O período do deserto, onde eu fui entendendo, contemplando e encaixar em mim, mas como é que faz sentido Deus amar um pecador, alguém como eu? Não faz sentido, porque nós trabalhamos para ser amados, nós trabalhamos para ter um salário, nós trabalhamos para ser aceitos. Então a ideia de que eu tenho que fazer para que Deus me ame. E depois você vai descobrir, lembra que Jesus é a imagem de Deus e nós somos chamados para ser feitos à imagem de Jesus. Logo, tudo que Jesus é o que eu sou. Então eu comecei a descobrir, pô, peraí, Jesus não fez nada para o Pai lhe dizer que esse é o meu filho em quem eu me comprazo, porque aquilo não foi dito na cruz, aquilo não foi dito depois da ressurreição vitoriosa sobre Satanás, não foi. Foi antes de qualquer milagre, foi antes de qualquer pregação. Aquilo só foi no momento em que nós entendemos que Jesus veio na obediência por causa do amor dele para com seu Pai. Por isso eu digo, eu ensino, reconciliem-se com os vossos pais. Por que eu te digo, reconcilia-te com teu pai? Porque você aí perde a oportunidade de construir uma vida estável, baseada nisso, ao invés de eu vou fazer isso, eu vou dominar para depois eu ser aplaudido. O pai de José não estava lá. E José fez não para ser aplaudido. No final do dia, filhos, vocês têm que se tornar homens. E o início da tua vida como homem passa pelo processo do menino em ti morrer. E já chegou essa altura. Porque a Bíblia diz no livro de Gálatas: quando nós não tínhamos Cristo, nós éramos meninos, éramos carnais. Mas agora que Cristo veio, nós nos tornamos maduros. Então a maturidade é Cristo, não é o passar dos anos. É compreender Cristo. Quando você compreende Cristo e o que Cristo é, tudo começa a ter um significado real, diferente daquilo que era a tua perspectiva. Venha comigo no livro de Salmos 118, versículo 20 ao versículo 23. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão nela. Louvar-te-ei porque me escutastes e me salvastes. Repare comigo, no versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina, a principal. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos exatamente isso acontecer. Que sem ele, nada do que foi feito se fez. Logo, cooperar com o Espírito Santo, que é um dos temas centrais dessa mensagem, é para que você entenda, ele é o iniciador, é o autor. Sem ele, você não pode fazer nada. Amigos, isso não é começar o dia em oração. Não, 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 não. Não, porque muitos começam o dia em oração e não resulta em nada. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Implica que você tem que estar edificado nele, que você tem que fazer as coisas nele. Lendo o Novo Testamento e olho para trás no Velho Testamento, agora compreendo que o Velho estava a ser cumprido nos dias de Jesus. Começando em João Batista, em Isaías 40, a voz que clama no deserto. João Batista clamava no deserto: arrependam-se, porque o reino está às portas. E quando ele veio, ele disse: não procurem o reino aqui nem acolá, porque o reino está em vós. Porque o reino não é comida, não é bebida, mas é gozo no espírito. Eu acredito que muitos deixaram de ter um interesse nas escrituras pelo falso evangelho, pela falsa sede, pela falsa fome.
Por quê? Porque o evangelho de comer, beber, casar e dar-se em casamento chega um momento que a gente está satisfeito. Mas tem que haver algo mais do que isso. Ele disse: buscai o reino e a justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O buscar o reino é estar nele. O buscar a justiça é ser revestido por ele. É sentar e compreender a mente de Cristo. Por isso que eu disse, ler as Escrituras é um ato fantástico da vida. É um ato importante, crítico da vida. Características que nós ouvimos e vemos, aquela coroa de espinhos, que era um escárnio sobre o Rei Jesus. Era, na realidade, a substituição da coroa da justiça, que vem pela fé, por uma coroa de espinhos que causavam dor. Sabia que os espinhos da coroa de Jesus tinham aproximadamente o comprimento do teu dedo indicador? E não eram espinhos que picavam, eram que penetravam dentro do crânio dele. Tem noção disso? Você tem noção que os nossos pensamentos são malignos, desesperadamente malignos e perversos? Que deitados nas nossas camas nós cogitamos o mal que vamos nos levantar para fazer? Não é começar o dia em oração, mas é começar uma vida fundada e usando o fundamento que ninguém pode mais colocar, senão o que já foi colocado, que é Cristo. Então, cooperar o Espírito Santo. Saiba que, assim como se abre um cofre, à medida que você coloca o código, o Espírito Santo, ele sopra, ele testifica no nosso interior. Isso é o que agrada o Senhor. Isso é o que o Pai busca. Isso é que é o Filho. Logo, o Filho é expressa a imagem. Adão era a imagem e semelhança de Deus. O que Adão gerou já não é a imagem e semelhança. Você acha que um assassino, um bruxo, um feiticeiro, você acha que aquilo é a imagem de Deus? Jesus é a expressa imagem. E aqueles que dele, por ele entraram, para que nós fôssemos feitos à imagem do primeiro, Romanos 8:29, à imagem do primogênito, para que ele fosse o primeiro de muitos filhos de Deus. Dos maiores mistérios que eu venho descobrindo. Já vi ossos crescerem. Eu já vi mortos ressuscitarem por meio do meu ministério. Derramei sangue em perseguições. Fui preso por causa do Evangelho. Marcas no meu corpo por causa de Cristo. Eu tenho. Nada disso me impressiona. Mas o que mais me impressiona é descobrir que nada sei. Às vezes olho e vejo que pessoas ficam admiradas com ensinos que eu possa lhe trazer. Mas aquilo que eu lhes ensinei são simplesmente pensamentos superficiais de alguém que está à procura. Porque eu tenho a certeza, tem muito mais. Tem muito mais. Uma sede infindável, uma sede sem fim. Não é baseado naquilo que é imediato e a gente procura satisfazer. Uma sede sem fim é quando o Espírito Santo sopra no teu coração, te dizendo: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais entrou no coração do homem. É que Deus tem reservado para ti. Por isso, no livro de Eclesiastes, a Bíblia claramente termina a minha mensagem aqui. Diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem para que o buscássemos. Os próximos episódios dessa série será contemplar as chaves e os fundamentos que o Senhor te deu para que você fosse edificado como um edifício ajustado no Senhor e que cresce para maior depósito de Deus na terra. Deixe Deus te usar. Lembre-se, foi Deus quem começou essa conversa. Nós só respondemos de volta. Lembre-se, Ele é quem cuida de cumprir a sua palavra. A nós nos compete não lhe deixar ir. Amém?
e amém. Seja meu convidado para a próxima semana, terça-feira às 19 horas, a série Eu Já Comi. E até lá, domingo, às 19 horas, às 10 da manhã, a igreja em casa. Contamos contigo. Que Deus te abençoe. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.